O relato a seguir foi feito pelo médico cirurgião francês Dr. Barbet, que por 13 anos estudou a fundo o sofrimento de Jesus. Jesus entra em agonia no Getsêmani. Orava mais intensamente. Então o seu suor tornou-se gotas de sangue, grandes gotas que escorriam pelo corpo até cair ao chão. O único evangelista que relata o fato foi um médico, Lucas, e o relata com precisão de um clínico. Suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. Para que o fato ocorra, é necessário fortíssimas emoções, abatimento moral, dor, fraqueza e às vezes até medo. Saber que levaria sobre si todos os pecados dos homens deve ter esmagado o coração do meu Senhor. Essa pressão promoveu o rompimento de finíssimas veias capilares que se encontram sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura com o suor e então grandes gotas escorrem pelo corpo até cair ao chão. Nós conhecemos a farsa no Sinédrio hebraico. Jesus é entregue a Pilatos. Pilatos encaminha Jesus a Herodes. Herodes devolve Jesus a Pilatos. E esse, numa atitude covarde, entrega Jesus para a multidão. Lavo minhas mãos. Lavo minhas mãos. Estou inocente do sangue desse justo. Lavo minhas mãos. Lavo minhas mãos. Foi dessa forma que Jesus foi entregue para ser flagelado. Os carrascos prendem Jesus pelo pulso numa coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas, nas quais são fixadas pequenas bolinhas de chumbo. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Eles golpeiam Jesus. A cada golpe, a carne se rasga, o sangue espirra. Jesus gira a cabeça numa vertigem de náusea. Se ele não estivesse preso pelos pulsos numa coluna no pátio, certamente cairia numa poça de sangue. Depois vem a coroação, com longos espinhos, os mais duros que encontraram. Os malfeitores entrelaçam uma espécie de coroa e o aplicam sobre a cabeça de Jesus, fazendo-o sangrar. Todo cirurgião sabe o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sob o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços sobre ruas de terrenos irregulares, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com cordas. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, cansado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sob os seus joelhos. Mas os seus ombros estão cobertos de chagas. Quando ele cai, a viga escapa, escorrega, esfolando todas as costas de suas feridas. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas suas feridas. Você alguma vez já tirou uma atadura de gaze de uma ferida aberta? Você consegue entender a dor que se trata? Cada fio de tecido adere à carne viva, e os carrascos dão um puxão violento.
Jesus tem uma síncope, perda temporária de consciência, devido à dor extrema. O sangue começa a escorrer. Ele é colocado de costas no chão e as suas feridas se enchem de pequenas pedras. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os soldados pegam um prego, pontudo e quadrado, e o apoiam sobre o pulso de Jesus, e com um golpe certeiro de martelo, o cravam na madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente, pois no mesmo instante, o dedo polegar encosta na palma da mão. Isso porque o nervo mediano foi lesado. Insuportável sacrifício. Qualquer homem perderia a consciência naquele momento, mas com Jesus não. Isso porque o nervo, ele não foi lesado por inteiro, ele foi lesado em partes. Jesus tem uma dor agudíssima que se prolonga sobre as pontas dos dedos, passando pelos ombros até chegar ao cérebro. A dor mais insuportável que um homem possa provar, aquela promovida pelo rompimento dos grandes troncos nervosos. Quando Jesus for suspenso no madeiro, o nervo se esticará fortemente, assim como uma corda de violino, e encostada com um prego, vai trazer dores insuportáveis. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia Jesus tem sede. Ele não tomará nada desde a tarde do dia anterior. A cena é assustadora. Jesus está como uma máscara de sangue. Ele inclina a cabeça para baixo. Isso porque toda vez que tenta levantar a cabeça, ele encosta a coroa de espinho naquele madeiro, fazendo que os espinhos entrem ainda mais em seu crânio. Ele tem sede agora, mas ele não consegue beber a própria saliva. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja com bebida ácida, vinagre, e o sacrifício ainda está longe do fim. Jesus agora sofre uma forte contração que se estende por todo o corpo, trazendo dores. Isso é o que os médicos chamam de tetania. A respiração se faz cada vez mais fraca e cada vez mais difícil. Jesus trabalha com toda a força dos pulmões, mas não é o suficiente. Ele tem sede, mas agora é sede de ar, assim como um asmático em plena crise, atingido pela asfixia. Jesus sufoca. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pés, se eleva aliviando os braços. Os músculos do tórax se despendem, a respiração se torna mais ampla e profunda. Por que todo esse esforço? Ele quer falar. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem, Pai, não sabem. Foram pronunciadas 7 frases por ele na cruz, e cada vez que quer falar, deverá realizar o mesmo esforço. Jesus luta sempre, de vez em quando se eleva para respirar, mas a asfixia periódica estava o matando aos poucos. Mas ele ainda teve tempo para falar com Deus. Ele lama sabachthani. Deus meu, por quê? Por que me desamparaste, Deus? Por quê? Jesus grita: está consumado.
E em um último brado diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito, Deus. Então, Jesus morre. Jesus não ficou pregado no madeiro, muito menos descansou no sepulcro. Ao terceiro dia, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele ressurgiu. O amor de Jesus naquela cruz será sempre lembrado entre nós, pois em meio a tanto sofrimento, todas as dores, as câimbras, a asfixia, o latejar dos nervos, a sede, em meio a tudo isso, ele só conseguia ver uma única pessoa: você. 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 Você.